Meus amores, uma boa tarde, né? Eu vou fazer aqui pra vocês esse vídeo, né? Vou soltar os sonhos que eu sonhei com Jesus e vou fazer uns 3 vídeos, vou soltar nos 3 vídeos, vou soltar os sonhos, né? 2 em 2. E vou soltar o sonho junto com o sonho e soltar Santas Escrituras, que é o quê? Os sinais da vinda de Jesus. O acontecimento no dia, né? Bora lá, meus amores? Meus amores, olha, Apocalipse 7, vou ler o versículo 14, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Vou ler esses versículos a partir do 12 até o 17, que acaba a parábola, acaba a metade da parábola, né? Que tá falando justamente do que? Dos sinais da vinda de Jesus, entendeu? Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Meus irmãos, na hora que eu avistei Jesus, do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjo. E eu vi Jesus completo, os pés e a cabeça. Eu não vi os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. Não deu pra ver os pezinhos dele. Mas, meus amores, quando eu olhei, eu tava no meio da rua olhando pro chão. Só que eu não tava com os pés no chão, não. Eu tava suspensa do chão olhando pra baixo, né? E olhando da rua de uma ponta a outra, ela tava com a rachadura aberta. Meus amores, e quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita não, com certeza eram aquelas que dormiram com Jesus. Então, meus amores, aí essas pessoas, o que estavam subindo ao encontro de Jesus. Quando eu vi elas subindo, eu me acordei. Aí, meus amores, quando eu me acordei, já foi logo com uma preocupação, né? Eu disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento. Eu vou ter que contar para o povo. Se alerta, Jesus está alertando, porque Jesus já está voltando. Jesus está querendo que eu faça algo pelo reino do céu. Então, meus amores, é isso que eu tô fazendo, entendeu? Aí o que? Eu vou soltar nas Santas Escrituras. Vou soltar essa parábola aqui, Apocalipse 7, que é para vocês verem que tá o quê? Os sinais da vinda de Jesus também tá no livro do Apocalipse. E também tá lá no livro de Mateus. Depois que eu sair daqui, eu vou pro livro de Mateus, para confirmar mais algo a vocês, entendeu? Como é igualzinho o sonho que eu tive. E também, aqui também, quando eu vi a terra rachada no sonho, é um terremoto que vai ter muito grande, muito forte, para abalar o mundo inteiro, né? Muito forte o terremoto. E meus amores, aqui tá falando que vai ter um grande terremoto na terra. Bora lá? Ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi. Ó, isso aqui, meus amores, é no sexto selo. Você está vendo? A vinda de Jesus. Ó, e e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande terremoto de terra. Tá vendo aí? E o sol tornou-se negro como saco de sigilo. Você está vendo aí? O sol tornou-se negro como saco de sigilo. E a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? A lua se tornou como o quê? Como sangue. Entendeu? Continuando, não parou não. Esses é os sinais da vinda de Jesus. É sinais não, isso aqui já é no acontecimento. Esse terremoto aqui já é no acontecimento. O sol, igual treva, então, meus amores, isso aqui é o quê? É justamente na vinda de Jesus. Presta atenção, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Então, meus irmãos, o que eu estava pensando é a chuva de Saraiva que vai ter do céu, né? Então, a chuva de Saraiva é o que? As estrelas caindo do céu e as potências do céu sendo abaladas, como igualmente tem escrito nas Santas Escrituras, né? Bora lá, ó. Tô me achando assim tão morena, glória a Deus. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verde, abalada por um vento forte. Então, glória a Deus. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram
removido do seu lugar. Então, se meus amores, a vinda de Jesus vai ser com o quê? Meus amores, abalar é tudo. Porque, meus amores, quando o céu, pra gente ver o céu se enrolando, quando a gente vê o céu se enrolando, então, e as ilhas mudando de canto, tem pessoas, pastor, ele quis assim debater comigo, querendo dizer que não vai acontecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? E é hipocrisia. Por isso que eu digo a vocês, compre uma Bíblia e comece a examinar as Santas Escrituras. Porque, meus amores, a pessoa abriu a boca e desmentir as coisas que está escrito, aí é muita hipocrisia mesmo da parte de um ser humano, viu? É que Jesus está falando e a pessoa está dizendo que não é. Então, está dizendo que Jesus é mentiroso. Bora lá, ó. E as estrelas cairão do céu. Meus amores, eu rapulei o versículo, bora pra lá. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso aqui, meus amores, Jesus me mostrava assim. Jesus me mostrava algo no céu. Só coisa assim, eu sempre falava pra Jesus, eu não entendo. Mas só que isso aqui, meus já até fala da minha parte, porque Jesus me mostrou várias vezes. E eu dizia assim pra Jesus, eu não sei o que é isso, não sei o que isso significa, não. Quando eu li essa parte aqui, na mesma hora eu entendi o que Jesus estava me mostrando no céu. Na hora que eu li, eu entendi que é o céu que vai se enrolar. E ele me mostrava um rolo no céu, eu gravei, entendeu? Outra vez eu posto pra vocês, agora não. Que é pra vocês verem se vocês creu nele, mas se vocês não creu, aí é muito mais hipocrisia. Aí, meus amores, não vou nem ficar falando, porque, meus amores, porque, meus amores, Jesus já mostra essas coisas pra mim. Eu falo com vocês, eu ainda mostro nas Santas Escrituras, e Jesus ainda mostra no céu. O que é que vocês querem mais? Vocês querem ver ele no céu? Agora não, meus amores, pelo amor de Deus, ainda tem muita alma pra se salvar. Se Jesus viesse hoje, quantas almas iam não perecer? Já pensou no terremoto? Quantas almas iam não perecer? Sem o quê? Sem salvação. Por quê? Porque não escutou a palavra de Deus. Então, se vamos pregar mais, vamos falar mais que Jesus está voltando. Os pastores, meus amores, às vezes eu me entalo. Às vezes os pastores é o primeiro para abrir a boca e dizer que Jesus está voltando. Não, eles não falam não. Entendeu? Meus amores, tem coisa que me dá nojo, fazer igual Jesus, dá vontade até de vomitar. Porque, meus amores, Jesus às portas, as pessoas com negligência com ele, ainda está com a palavra de Deus pregando para as ovelhas dele. Por isso que Jesus diz que para essas pessoas o rigor é maior. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de salvar alma. Tiveram a oportunidade de salvar alma. E fizeram o quê? Viraram as costas para Jesus, entendeu? Bora lá, continuando aqui, ó. A vinda de Jesus, tem pessoas que acham, vou só sumir aqui, a terra fica normal. Nada vai ficar normal. Continuando aqui, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, não sei o que é isso, mas tem aqui tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderão nas cavernas e na rocha das montanhas. Então, se ainda vai sobrar o quê? Ainda vai ficar ainda muita gente após esse dia da vinda de Jesus. E preferia que vocês fossem tirados da terra. Mesmo porque está dizendo isso, porque, meus amores, se vocês se marcarem com a marca da besta, não existe salvação mais não. Se as pessoas se marcarem com a marca da besta e botar sobre vocês o nome dele, eu vou dar só uma comparação aqui. Tu toma, pronto, eu quebrei aqui o meu braço. Aí aqui vai botar uma pratina. Aí essa pratina vem com a marca do nome da pessoa que tá fazendo, que é o dono, proprietário dessa marca. Então, se eu coloquei o nome dele dentro do meu corpo, raciocina, entendeu? Pois já que eu coloquei para emendar aqui o meu braço, né, eu tenho uma comparação, né? Então, eu fico sendo propriedade exclusivamente dele. Com Jesus você não tem nada a ver mais. Por isso que Jesus disse que se vocês se prostrarem perante a ele, se vocês colocarem o nome dele em vocês perdem a salvação. Eu vou terminar de ler isso aqui e vou ler o que eu tô falando para vocês abrirem os olhos. Aí que as pessoas me odeiam, mas eu não posso fazer nada. A palavra de Deus tem que ser pregada. Então, bora lá? Glória a Deus, ainda bem que eu senti Jesus aqui pertinho de mim.
Pensei que ele tinha saído, né? Glória a Deus. E, e diziam os montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo aí? Vocês estão ouvindo aí? O que é que Jesus está, o que é que o povo está dizendo? Está pedindo para morrer, o povo está pedindo para morrer, para se livrar, para não ver o rosto de Deus e nem tão pouco para se livrarem da ira de Jesus. Por quê? Porque tiveram chance. Por quê? Porque tiveram oportunidade. Jesus direto chamando a vocês ao arrependimento. E vocês o quê? Bora lá, continuando. Porque é vindo o grande dia daí, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá fugir? Aqui tem dizendo deixa eu ler aqui para vocês. Substituir. Então, quem poderá se esconder dele? Entendeu? Por isso que eu digo, meus amores, Deus é maravilhoso. O nosso Pai é grandioso. E longânimo em perdoar as pessoas. Por que vocês não se rendem antes de acontecer isso? Não, sabe por que Jesus disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio? Porque Jesus sabe que a gente vai estar pregando, vai estar chamando vocês até o dia do arrebatamento. Quando chegar no dia do arrebatamento, aí vocês vão ver, vão querer ir com ele. Aí vai ser igualmente no tempo do dilúvio. Por quê, Meire? Porque no tempo do dilúvio foi fechada a porta. E do mesmo jeito vai ser fechada a porta no céu para vocês. Por quê? Tiveram chance e oportunidade antes do dia. Entendeu? Encerrei aqui. Bora pra lá, pra outro canto aqui onde eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E também vocês viram, né? Só no tempo do dilúvio, Jesus disse. Tem nas Santas Escrituras dizendo que são o quê? São uma família. Glória a Deus. É o banco me furando. Só uma família se salvou. No tempo do dilúvio, só uma família se salvou. E por que Jesus disse que na vinda dele ia ser igual no tempo do dilúvio? Porque poucas pessoas vão ser salvas. Quando Jesus, nos meus sonhos, eu não vi muitas pessoas sendo... Para falar a verdade, no dia que eu saí daqui da terra, que Jesus estava me levando, eu não vi pessoas subindo ao encontro dele, não. Em outra parte do sonho, Jesus me mostrou de uma grande destruição, uma pessoa subindo ao encontro dele. Cadê os outros crentes? Cadê as outras pessoas? Tudo fazendo a vontade da carne. Tudo rejeitando a sua própria salvação. Quando Jesus veio, ficou. Porque ou ficou, então foi tirado para outro canto. Para até esperar o dia que ele for lá fazer uma visita e trazer vocês de volta a esse mundo para vocês serem julgados. Tem que falar a verdade, né? Por quê? Porque está escrito. Meus amores, deixa eu ler aqui mais aqui para vocês. Eu gosto de explicar as coisas, mas eu gosto. Se está nas Santas Escrituras é para a gente explicar abertamente, né? Pronto, já tá aqui. Jesus faz as coisas. Jesus é maravilhoso. Por isso, meus amores, eu não gosto de pregar a palavra de Deus só, não. Quando eu vejo que meus amores, Deus me livre de eu pregar a palavra de Deus só. Eu tenho que estar com Jesus do meu lado. Porque se não for, o negócio não funciona, não. Sempre funciona com ele do lado, né? Sem ele não dá nada certo. Olha aí, foi mesmo em cima o que eu tava conversando com vocês. Se vocês se marcarem com a marca da besta, então se vocês botarem o nome dele no corpo de vocês. Entendeu? Ó. Olha o que eu vou dizer aqui. Eu vou ler o versículo 10, Apocalipse 14. Versículo 10, versículo 11, versículo 12. Vocês prestaram atenção. Ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou na mistura no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, essas pessoas o quê? Que é justamente essas pessoas que o quê? Eu vou ler para vocês
o versículo de cima, para vocês verem de que Jesus está falando. Que essas pessoas vão ser atormentadas para sempre, com fogo e com enxofre. Por que essas pessoas vão ser atormentadas? Eu vou mostrar para vocês agora. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua destra ou na sua mão, então, se vocês vão ser o quê? Atormentado para sempre. Se vocês receber o sinal dele, ou então se vocês se prostrarem perante a ele, entendeu? Meus amores, eu já vi gente com o sinal dele na mão. Eu já vi gente aqui passando na tela da televisão. E essa pessoa estava na igreja. E essa pessoa disse assim, eu vou botar o chip. E ela pegou, colocou. Eu vi colocando na mão dela no vídeo, né? E uma semana antes ela estava falando de Jesus. Na outra semana ela já estava botando esse chip. Para vocês verem como as pessoas não dão importância à sua própria salvação. Elas não querem nem saber para onde está botando a alma delas. Elas querem saber se está indo. Entendeu? Quando chega lá e pronto, né? Meus amores, sabe qual é, assim, a pior sentença é vocês o quê? Não ter mais parte com Deus. Nem que as pessoas passem um tempo pagando pelo que fizeram, mas talvez um dia ainda tenha oportunidade, se você estiver escrito no livro da vida, que é no livro do Cordeiro, do sacrifício dele. Mas essas pessoas que se marcaram com a marca da besta, para elas não existe mais salvação de maneira nenhuma. Muitas pessoas ignoram o que aconteceu com os apóstolos, mas aconteceu com os apóstolos, vai acontecer agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, entendeu? Deixa eu continuar aqui para vocês, ó. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Então, se vai ser para todo sempre atormentado. Vocês querem isso para vocês? De viver do jeito que vocês querem, para ser todo sempre atormentado? Aqui tá dizendo que vocês não vão dormir, não. Tem pessoas que dizem, ai, morri, vou dormir. Não vai dormir, não. Até que tá dizendo nas outras escrituras que vão ser atormentados com fogo e enxofre para todo sempre. Por isso, meus amores, que eu prego com vocês ao pé da letra. Porque eu tenho compaixão da minha alma e espero que vocês tenham também compaixão da alma de vocês. Ó, procura uma igreja e começa a ler as Santas Escrituras. O conselho que eu te dou é esse. Procura a igreja, aceita o sacrifício que Jesus fez. E mais uma coisa, escreve o teu nome no livro da vida. Aceita o sacrifício, começa a caminhar com Jesus. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Tá? Quando chegar nesse dia, tu não ficar nessa terra, então ser tirada daqui. Entendeu? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ela está aqui, ó. Glória a Deus. Ouvi uma grande voz, ouvi uma voz no céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras seguirão. Então, Jesus já está dizendo que o que nós fizemos aqui na terra, nós vamos dar continuidade. O que nós estamos fazendo aqui, nós vamos continuar. O corpo vai descansar, só o corpo vai descansar. Mas nós vamos dar continuidade no que nós estávamos fazendo. Entendeu aí? Eu vou repetir para vocês, entendeu? Para muitas pessoas não lê as Santas Escrituras, não entende nada do que vai acontecer com nossa alma, com o nosso espírito. Olha, preste atenção nesse versículo, ó. Houve uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras seguirão. Entendeu aí, meus amores? As suas obras seguirão, né? Então, meus amores, eu encerrei para vocês aqui.
Espero que vocês escute o vídeo, que vocês curta, comenta, compartilhe, espalhe a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, entendeu? Será que eu fico de duas coisas, né? Mas assim mesmo. Meus amores, olha, deixa eu soltar aqui só mais uma. Nem que fique um pouquinho grandinho, mas não tem problema não. Mas vou soltar só mais uma, que é o que... Pronto, já achei. É em Mateus, aqui ó, em Mateus. E eu vou botar pra vocês verem, né? Mas dá pra vocês verem, não dá pra vocês lerem, né? Ó, Mateus 24, versículo 29, que é sinal da segunda vinda. De quem? De Jesus, entendeu? Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo aí? Que é o que? As potências do céu vai ser abalada. O sol escurecerá, ó. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Você está vendo? E lá no livro do Apocalipse já está dizendo como é que ela vai ficar. Raciocínio aí? Então, e as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. Você está vendo aí? É o que? É como tá lá no livro do Apocalipse, porque o céu vai o que? Se enrolar. Meus amores, vai ser espantoso, não? As estrelas caindo do céu e o sol e o céu se enrolando. E o dia igual a noite, negro, né? Então, deve ser, né? Então, quer estar nessa terra para ver isso, não. Então, aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Igualzinho o sonho que eu acabei de contar para vocês nesse vídeo. Que Jesus vem o quê? Com seus anjos em cima das nuvens do céu. E lá ele ficará socorrendo as pessoas na face da terra. Mais algo. E todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vocês vão se lamentar? Todas as tribos da terra. Por quê? Todos os países vão se lamentar. Por quê? Porque vocês tiveram a oportunidade, vocês escutaram a palavra de Deus, vocês não deram ouvido. Entendeu? Por isso que vocês vão se lamentar amargamente. Ouviu, mas não teve arrependimento. Ouviu, mas não se chegou a Jesus. Ouviu, mas não foi atrás do seu Salvador. Ouviu, mas não recebeu o que? A sua salvação. Porque a nossa salvação, a gente o que? Vai perante a Jesus, vai perante um pastor, né? E aceita a nossa salvação. Quando você, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida, você recebe o quê? Entendeu? A sua salvação. No mesmo momento, seu nome é escrito no livro da vida. Igualmente eu leio para você no livro do Apocalipse. Só é colocado quando você escolhe o sacrifício de Jesus. Não colheu, seu nome está escrito no livro da vida, não. Você não tem nem parte. Ah, eu tô lendo na igreja, estou com 10 anos, 20 anos, eu nunca aceitei Jesus. Então, tem que aceitar, entendeu? Jesus fez o sacrifício. Tá para todo mundo ver. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, se meus amores, nos ares, eles vão ajuntar nós, né, meus amores? Glória a Deus. Vou fazer uma comparação aqui. 10 do Brasil, 10 o que mesmo? 10 pessoas ou 10 mil? O Brasil é grande, né? Será que tem 10 mil fiel aqui no Brasil para Jesus, aguardando Jesus? Se tiver, vocês sobem. Se não, tá bom de nós aumentar esse número, né? Jesus só vem buscar. Tanto faz você estar preparado como não, ele vem. Aprendei. O joelho não vai ficar na terra, não. Aqui nas Santas Escrituras tá dizendo que o joelho vai ser tirado. E vai ser colocado num canto de molho. A gente tá falando assim, nas Santas Escrituras. Para o quê? Para ser lançado na fornalha de fogo. Preste atenção. Se vocês forem o quê? Joio. Conserta a tua vida com Deus. Preferir que você seja o que? Trigo do que você seja joio. Entendeu? E outra coisa, não seja igual as virgens, não. As virgens, 10 virgens. 5 espera por Jesus. As outras 5 é doida.
perdoa a expressão da palavra. Por quê, meus amores? Um homem lindo, maravilhoso como Jesus, vocês às vezes não estão aguardando ele. Então, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, meus amores, olha, essa parábola aqui que Jesus deixou é a parábola lá de Israel. A figueira é Israel e a figueira já floresceu. A figueira tá linda, só que estão tentando acabar com ela. E então, quando tá dizendo que a figueira já o quê, ó? Deixa eu ler aqui. As suas folhas tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, a figueira é Israel. Israel já floresceu. Então, se tá lindo Israel. Então, o que tá dizendo o quê? Tá dizendo que Jesus já tá próximo, Jesus já tá às portas. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Tu viu aí esse versículo? Ainda tem tempo para vocês andarem de brincadeira com o evangelho? Tem tempo para vocês andarem fazendo crítica do sacrifício de Jesus? Tem tempo de vocês jogarem fora a salvação de vocês? Existe tempo mais não. Em verdade vos digo que não passarão esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A geração que viu Israel florescer, Israel é a figueira floresceu. Então, nós que estamos nessa geração, que nós vimos Israel florescer, não vai passar dessa geração não, entendeu? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus já deixou garantido e carimbado com o sangue dele, que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar não. Vão viver por toda a eternidade. Glória a Deus. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, entreguei aí, né? Agora é só vocês assistir, curtir, comentar e compartilhar. Espalha a palavra de Jesus, espalha. Esse aqui é um sonho, eu soltei o sonho, né? E esse aqui é baseado no sonho que eu soltei pra vocês. Quer dizer, o sonho é baseado nas Santas Escrituras. Eu falei, eu errei, vocês me perdoem. O meu sonho, a revelação que Jesus me mostrou é toda baseada nas Santas Escrituras. Então, meus amores, vocês alertam, eu vou fazer mais vídeos soltando mais sonhos e soltando mais as Santas Escrituras. Pra o quê? Pra que vocês escutem, entre no coração de vocês e haja arrependimento e vocês se voltem. Antes de Jesus vir. Depois que Jesus vir, aí pronto. Nós estamos num dia que é normal. Foi do mesmo jeito que quando Jesus subiu ao céu. Foi um dia normal. Ninguém nem percebeu quando ele subiu ao céu, né? Só os discípulos que foram deixar ele, né, meus amores? Eu fiquei pensando logo que se fosse eu tinha pegado no pé dele e tinha segurado. Você vai me levar junto com você. Então, meus amores, porque é maravilhoso. Eu amo Jesus. Entendeu, meus irmãos? Eu acho que eu fiquei vermelha. Eu amo Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Galileu. Porque, meus amores, o amor dele é muito grande, muito maravilhoso. Dele ter passado o que ele passou, que quando eu vejo nos filmes, eu não consigo suportar, não. Né? Eu começo logo a chorar. Se eu ver uma partezinha assim daquele do sofrimento dele, se eu assistir todo, eu passo até mal. Porque eu já passei. Então, meus amores, porque é muito. Meus amores. E porque ainda não foi nem do jeito que Jesus apareceu pra mim. Jesus estava lavado de sangue. Os cabelos dele estavam ensopados de sangue. Derramou o sangue todinho. Foi por isso que Jesus pediu o quê? Pediu água e deram vinagre a ele, né? Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Fui.